Boa tarde, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem e quero, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito feliz porque tenho essa oportunidade de estar na presença de Deus e falando sempre do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. Aqui eu não falo de religião, de rótulo, mas sempre eu falo do amor de Jesus. Aqui na minha casa, nós estamos na quarentena, mas temos essa oportunidade de não estarmos sós, estarmos acompanhados com Deus e com Jesus. E eu quero, nesta tarde, ou seja, nesta manhã, nesta noite, no horário em que você puder e tiver disponível para ouvir esta mensagem. Quero agradecer a Deus pela minha vida, pela minha família e pela vida de todos. E quero agradecer a nossa pátria, o nosso Brasil, a nossa nação criada por Deus, abençoada, né? E quero que saiba que Deus é o dono de tudo, Ele está na frente de tudo e, portanto, nós não temos nada a temer. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, a família, os nossos descendentes, a nossa cidade, o Brasil, a minha casa é do Senhor Jesus, amém? Um grande abraço para cada um de vocês que tiver a oportunidade de estar ouvindo esta mensagem. Eu quero dizer a vocês, esse livro é um livro de autoajuda que eu mesma, sou a compositora dele, eu escrevi, que se acha no livro Como Florescer em Cristo e com Cristo. Um pouquinho da minha vida. É um livro de autoajuda. Quero ler um pouquinho e quero que todos vocês compartilhem. Amém? Quando oramos, estamos falando com Deus. Seja franco e sincero ao falar-lhe os seus desejos e necessidades. Se você sentir confuso, fale com ele sobre isso. A Bíblia diz, da mesma forma, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8 e 26. Quando você está frustrado e desanimado, fale com Deus. Se está feliz, também fale com Ele. Deus, se está de tudo que você estiver sentindo, não tenha receio, fale com Ele. Quando você está frustrado, fale com Ele. Deus, se você está feliz, também compartilhe com Ele. É importante sermos honestos em nossas orações. Deus quer que falemos aquilo que realmente sentimos no fundo do coração. Preste atenção no que Deus tem a dizer. Ele fala através do nosso pensamento e expressões. Isto pode acontecer enquanto estamos orando. Até as próprias palavras que usamos quando oramos podem vir de Deus. Procura um lugar sossegado, ajoelhe-se e feche os olhos. É sinais de reverência e gratidão. Cria um ambiente de meditação, como diz no livro de Lucas 3, 42. Amém? Continua a oração. Continuamos falando. Tenha sempre o hábito de ler a Bíblia. Meus amados, como o amor, o Senhor sabe o quanto é difícil para um homem perdoar. O Espírito Santo percebe o esforço de cada um e em querer fazê-los. Por essa razão, dá graça para que nosso coração seja perdoado. Lembre-se, se não humilhar e não quebrantar, nada poderá fazer. O Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, lá no livro de Mateus 6 e 12. Sem um coração limpo e puro, não teremos uma fé. A fé inteligente é conquistadora e nos faz crescer espiritualmente. Põe a sua vez a fé e a inteligência
leva ao homem ao fanatismo. E ao princípio, devemos zelar pela nossa vida espiritual e depender de Deus. Nós devemos depender somente, exclusivamente de Deus. O filho, ele diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Provérbio 3, 1 e 2. Aumenta-nos a fé. Lucas 17, 5. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Creio que não. Lucas 11 e 9. Ou se lhe pedir peixes, lhe dará uma cobra? Não. Ou uma serpente? Acredito que não. Lucas 11 e 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais dá o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Lucas 11 e 13. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo e a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que está escrito em Gálatas 5, 22 a 23. A salvação para todos. Quando a arca de Noé ficou pronta, Noé e sua família tiveram que entrar ou então pereceria no dilúvio. Era só um passo, mas tinha que ser dado. Quando o anjo da morte passou sobre o Egito, de largo, por cada porta sobre o qual o sangue foi aspergido, da mesma maneira, o sangue de Cristo tem que ser aspergido no seu coração, como foi sobre os umbrais e das portas e das entradas. Da mesma maneira que a oferta era um sacrifício pela expiação dos pecados, assim também nós temos que confessar os nossos pecados a Deus, deixá-los sobre Jesus, é claro, senão não poderíamos ser salvos. E então, Cristo é a videira verdadeira e você é o ramo. João 15. A verdadeira dá fruta, se deleita em dar vida. A força ao ramo não cresce e dá fruto, por causa do seu grande esforço e luta. Assim, Cristo se deleita em dar-nos os seus ramos, graças e força a cada momento. O meu fardo caiu das minhas costas e fui salva. Não consegui me conter de tanta alegria. Quando tudo estiver dando errado, você deve parar, buscar a orientação lá no Salmo 40, no verso 1 a 4. Meu amigo, minha amiga, em tudo dai graça. Dai graça pela vida, dai graça pelo pão, dai graça por tudo. Tudo é possível àquele que crer. Amém? Aqui diz assim: ensina-nos a orar. É uma petição humilde, dirigimos a Deus. O Pai, o nome dele é Jesus. Através da oração é que nós expressamos os nossos sentimentos ao amoroso Pai. Quando oramos, o nosso espírito se comunica com Deus através das palavras e dos nossos sentimentos. Falemos com Deus e chegamos a Ele com nossa gratidão, apesar das decepções que passamos na vida. Algumas pessoas afirmam que, a primeira vez que oraram, se sentiram estranhos, como se não estivesse falando com ninguém. É justamente isso que Satanás quer que sintamos, para que não voltemos
a orar. Mas a Bíblia nos dá a plena certeza que Deus nos ouve. Não importa o lugar nem a hora, desde que oremos com um coração sincero. Amém? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, quando oramos, falando com Deus, segundo a tua vontade, ele ouve, como diz em 1 João 5:14. Quando oramos, estamos falando com Deus. Seja franco e sincero ao falar-lhe os seus desejos e necessidade. Se você sentir confuso, fale com ele. Ele sabe de você tudo. Ele te conhece, como diz a Bíblia. Da mesma forma, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas, como diz em Romanos 8:26. Grandioso Deus e poderoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos perdão pelas nossas falhas, porque somos frágeis, somos fracos e somos errantes. Mas temos o Senhor Jesus como mestre, como médico, como amigo verdadeiro. O Senhor nosso Deus, que criou o céu e a terra, por amor de nós, ele deu o seu Filho único para que pagasse o preço na cruz. Com sangue, o preço foi de sangue e cruz. Então, o amor de Deus foi muito grande pelas nossas vidas e Jesus carregou sobre a cruz do Calvário os nossos pecados e os nossos fardos. E hoje nós temos o Senhor como nosso guia, o nosso mestre, o nosso mediador, que nos conduz a levar aos céus, através da nossa humildade, como diz também ali na 2ª Crônica, capítulo 7, do 1 ao 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se clama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu sararei a sua terra. Qual é o tamanho da esterilidade da tua terra? O que é que está te afetando? Qual é o inimigo? Qual é o tamanho do gigante? Pois saiba você que Deus é possível jogar por terra. Quando você clama, ele responde. Quando você ora, ele responde. Quando você fala, ele ouve. Quando você ora, ele atende os nossos anseios. E quando você lê a palavra, ele fala conosco. Amém? Vamos orar para o Brasil, para a nação, para que todas essas pragas que veio do Egito seja destruída. Quando Moisés saiu do Egito, ele levou um povo com ele. E eles foram para o deserto, 40 dias e 40 noites. Deus guiou. E Deus fez tudo. Embora era tanta reclamação com Moisés, tirou nós do Egito para morrer de fome no deserto. Mas aqueles que foram obedientes, aqueles que temeram e que ouviram a voz de Deus no Moisés, foram salvos. E assim somos nós. Nós saímos do Egito como fizemos aliança com o Senhor Jesus. Quando subimos à cruz com Jesus, ele lavou o nosso coração com o sangue precioso. E nós não vamos voltar para o Egito, pelo contrário, nós vamos permanecer aonde nós estamos. Quando nós estamos no deserto, é um dos melhores lugares, porque ali nós não temos família, nós não temos ninguém. Nós temos ali escorpião, cobra e serpente, mas sabemos que temos Deus, que nos dirige à noite e nos dirige no período do dia. Ele é o único ali. E por sabermos que não temos ninguém, ali nós afirmamos e buscamos a Deus e ele nos atende. Então assim é que nós fazemos. Crer somente em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu louvo e agradeço a Deus pela minha vida e vivo com intensidade a cada minuto, como se eu estivesse vivendo o último dia. Amém? Eu convido a você para estar comigo em oração. Existem milhares de pessoas que oram comigo nas caladas da noite, no período do dia, aqui no Poço de Jacó, todas as segundas-feiras, 19h30, e todos os dias de manhã no Círculo de Oração.
junto com as heroínas da fé, na minha casa. A minha casa é a casa de oração. E você está sendo agora apresentado a Deus. Nós apresentamos a nossa pátria, o Brasil, a nossa terra, a nossa cidade de Caldas Novas, os nossos familiares até a 5ª geração e os nossos amigos novos convertidos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão na cadeia, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos. Jesus, o Espírito Santo te visita nesta hora e nós agradecemos em nome de Jesus. E todos aqueles que oram por nós, seja aqui no Brasil ou no mundo, do outro lado de lá, na Suíça, na Itália, no Japão, em todos os lugares aonde estiver, aqui no Brasil, São Paulo, eu tenho intercessor, né? Goiânia, Rio Verde, Brasília, em vários lugares nós temos família que oram, intercede por nós. E nós agradecemos. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe e nunca deixe lhe faltar o azeite sobre a sua cabeça. Eu quero encerrar dizendo eu te amo, mas Jesus te ama muito mais. E deixo para a sua meditação Apocalipse 22 a seguir, o fim da Bíblia, a última página. Nós não estamos mais no meio, nem no princípio, mas estamos no finalzinho. Jesus está voltando e Ele quer você por inteiro. Aceite Jesus como o único e eterno Salvador de sua alma. Ele é o único que nos garante. O nome e o sangue de Jesus Cristo nos garante. Diga, eu quero aceitar o Senhor Jesus porque Ele já me aceitou na cruz. Eu quero aceitar o Senhor como o único e eterno Salvador de minha alma. Assim eu tenho um advogado, um médico e eu tenho alguém que me conduz para levar aos céus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado. Fica aí um abraço e paciência, que tudo vai passar. Tudo vai passar. E o Senhor é contigo. Ele nos ama e Ele está aí para nos atender em nome do Senhor Jesus. Amém?